Olá, meus amados irmãos. Quero agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade de nós estarmos mais uma vez estudando esse livro de autoridade espiritual do nosso primeiro seminário de autoridade espiritual de Watmani. Gostaria de estar orando com os irmãos para pedir a Deus que toda a direção venha do Senhor. Amém? Pai amado, muito obrigado, Jesus, por esse momento, estarmos mais uma vez reunidos aqui, Senhor, para juntos, ó Deus, aprendermos mais das lições da Tua palavra, Senhor. Que toda a palavra que estará sendo dita aqui, Senhor, seja inspirada pelo Senhor. Fala conosco, Senhor, que nós possamos aprender e crescer cada dia mais no conhecimento da Tua palavra. E que todo esse estudo, Senhor, seja para o aperfeiçoamento dos santos da Tua casa. E assim nós oramos e entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, você que está acompanhando os nossos estudos, nós estamos no capítulo de número 6. Deus estabelece o seu reino. Livro de Hebreus 5, diz assim a palavra do Senhor. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Meu amado, o Senhor aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, meu Deus, pela obra do Senhor, quantas das vezes que nós abrimos mão de muitas coisas para estarmos obedecendo às nossas lideranças. Isso é um privilégio, irmãos. Assim como Cristo sofreu, que nós possamos seguir o exemplo de Cristo. Que você, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa, que nada que você está fazendo para o Senhor é em vão. Deus está olhando para cada uma de nossas atitudes e com certeza o Senhor, Ele está feliz com você, pois todas as vezes que você obedece, todas as vezes que você coloca em prática os ensinamentos de Cristo, pode ter certeza de uma coisa, irmão, nós estamos alegrando o coração de Deus. Bom, como diferem disso muitos cristãos? É a controvérsia daquilo que Deus quer. E que mesmo depois de muitos anos não consegue aprender a obedecer. Embora o sofrimento aumente, não crescem em obediência. Quando surge o sofrimento, murmuram zangados, indicando novamente que não aprenderam a obedecer. Por isso, meu irmão, tenha sempre o cuidado, que os murmuradores são todos aqueles que ainda não conseguiram aprender a obedecer. Por isso a necessidade de nós continuarmos todos os estudos que forem assim possíveis que nós possamos estar fazendo sobre a autoridade espiritual, não perca, porque isso faz parte de um aprendizado. Deus estabelecerá o seu reino. Agora, exatamente como fez o nosso Senhor Jesus, a igreja deve obedecer a fim de que a autoridade de Deus possa prosperar e o reino de Deus se manifestar. Então, Deus só vai se manifestar, nessa terra através dos nossos atos de obediência. Então, meu irmão, muito cuidado. Tenha muito cuidado com as suas atitudes. Deus ordena que a igreja seja a vanguarda de seu reino. Deus levou os israelitas através do deserto para ensinar-lhes a obediência. Não obstante, persistiram em sua rebeldia contra Deus, resultando na morte de toda uma geração pelo caminho. Como foi duro, como foi árduo aquela caminhada no deserto. Quantas pessoas não murmuraram, quantas pessoas não ficaram lembrando do passado, nas épocas que viviam no Egito. Da mesma forma, são muitas pessoas hoje que estão em caminho da salvação. Elas continuam murmurando, continuam criticando as lideranças, continuam se perdendo no meio do caminho. E assim como esse povo que saiu do Egito, eles pereceram no meio do caminho, no deserto, eles não conseguiram passar no teste da obediência. O Senhor veio a este mundo para estabelecer o reino de Deus. Seu evangelho é duplo em natureza, o pessoal e o geral. No que se refere ao pessoal, o evangelho conclama os homens a receber vida eterna por meio da fé. Quanto ao geral, convida-os a entrar no reino de Deus pelo arrependimento. Quando o Senhor Jesus está entre nós, o reino de Deus está no meio de nós. Isso acontece porque a autoridade de Deus
passa a ser completamente executada em nossa vida. Ele quer que sejamos obedientes não apenas à autoridade direta que ele mesmo exerce, mas também às autoridades delegadas que ele estabelece. O que ele espera é obediência total, não parcial. Eu quero que você anote aí para mim a primeira pergunta desse estudo do capítulo número 6. Até que ponto devemos obedecer? Em referência à palavra do Senhor, você vai meditar em 1 Pedro, capítulo número 2, verso de número 18. Então, a sua resposta tem essa referência bíblica para que você possa estar sendo esclarecido na palavra. Então, meu irmão, eu entendo aqui, irmão, que ele espera a nossa obediência total, não parcial. O que é total? Total, você está totalmente entregue a ele, totalmente com os seus entendimentos que toda autoridade delegada foi dada por Deus. Não importa quem seja a pessoa que esteja ali exercendo aquela autoridade. O que importa é que aquela autoridade foi delegada pelo próprio Deus. Então, todas as vezes que eu resisto a essa autoridade, toda vez que eu confronto, toda vez que eu sou um crítico dessa autoridade, eu estou reagindo contra o próprio Deus. Então, muito cuidado, meu irmão. Que você possa não ficar no meio, mas que você possa ter total certeza daquilo que você está fazendo para Deus. E quando você faz para Deus, não importa aquela autoridade, quem quer que seja, porque é como se fosse o próprio Deus naquele lugar. O Evangelho não só convoca o povo a crer, mas também a obedecer. Os crentes deveriam ser chamados obedecentes, pois devem ficar sujeitos à autoridade do Senhor e crer nele. Depois que foi tocado pela luz, Paulo perguntou: que devo fazer, Senhor? Não só creu, mas também se submeteu ao Senhor. Seu arrependimento foi causado pela compreensão da graça e pela obediência à autoridade. Deus não nos chama só para receber por meio da fé a sua vida, mas também para manter por meio da obediência sua autoridade. Ele aconselha-nos a obedecer às autoridades que ele estabeleceu no lar, na escola, na sociedade, na igreja, como também a obedecer à sua autoridade direta. Não é necessário destacar especificamente a pessoa a quem devemos obedecer. Simplesmente isso quer dizer que sempre quando nos encontramos com a autoridade de Deus, direta ou indiretamente, devemos aprender a obedecer. É aquela frase, construída ao longo dos anos: eu só obedeço a Deus. Essa é a questão da obediência direta, mas nós devemos obedecer a ordens que são dadas indiretamente. Ordem que o Senhor colocou através de uma liderança. São as pessoas que Deus delegou para assumir aquele cargo, aquela função, aquela responsabilidade, tanto no lar, que são seus pais, porque a Bíblia fala: honra teu pai e a sua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então já começa lá. Nós somos filhos. Enquanto os nossos pais estiverem com vida, nós devemos a obediência aos nossos pais. Na escola, são os nossos professores, os nossos mestres. Na sociedade, a gente vê as autoridades ali, os governantes, todos que exercem uma autoridade, pessoas que estão dentro de uma função, Isso é muito importante, que nós possamos ser obedientes. E na igreja, as autoridades que foram constituídas por Deus, a hierarquia cristã, pessoas que foram colocadas ali, como diz a palavra lá, quando o Senhor orientou a igreja primitiva para que escolhesse entre o povo homens tementes, homens que tinham boa reputação, cheio do Espírito Santo. Então, meu irmão, foram pessoas separadas para assumir aquela responsabilidade. Muitos são capazes de dar ouvido e obedecer somente a determinada pessoa. Isso indica que ainda não descobriram a autoridade. Como é fácil obedecer quando se reconhece a autoridade. Vamos de novo, vamos repetir comigo. Gostaria que você repetisse comigo. Como é fácil obedecer quando se reconhece a autoridade. Por intermédio da igreja, as nações se tornam o reino de Deus. Quero fazer a segunda pergunta para você, meu irmão. O que Deus espera de mim em relação à obediência?
Segunda pergunta do capítulo número 6. O que Deus espera de mim em relação à obediência? Então a gente vimos aqui na frase, como é fácil obedecer quando se reconhece a autoridade. Terceira pergunta, você reconhece a autoridade que está sobre a sua vida? Muito bem, meu irmão. Faça essa resposta, responde para você mesmo essa pergunta. Por meio de nossa obediência, o reino será estendido por toda a terra. Hoje, entretanto, muitos têm consciência do pecado, mas não da rebeldia. O ser humano precisa de um senso de autoridade, além do senso do pecado. Não ser sensível ao pecado prejudica a vida cristã. Falta de sensibilidade diante da autoridade desqualifica a pessoa. Não seja uma pessoa desqualificada no seu departamento. Não seja uma pessoa desqualificada lá na sua escola, diante dos seus professores. Não seja uma pessoa desqualificada na sua casa, no seu lar, com a sua família. Não seja uma pessoa desqualificada na sociedade. Então, meu irmão, cuidado, porque muitas vezes você pensa que está fazendo a vontade de Deus, mas isso tudo é fogo estranho. Deus não está recebendo, porque você está sendo uma pessoa desqualificada, porque você foi reprovado no teste da obediência. A igreja deve obedecer à autoridade de Deus. Temos atrasado em muito tempo de Deus. Todos os rebeldes têm de ser expulsos para que o caminho de Deus seja desobstruído. Quando a igreja obedecer verdadeiramente, todas as nações lhe seguirão. A responsabilidade da igreja é imensa. Quanto à vontade e à ordem de Deus, encontrar livre acesso na igreja. Seu reino certamente viverá. Meu amado, minha irmã, que você possa ter aprendido com essa lição, porque essa lição nos trouxe algo muito importante. 3 perguntas foram feitas. Eu creio que você está estudando a palavra, há de compreender completamente a palavra de Deus e que você possa realmente, como foi falado aqui nesse texto, que nós possamos, meu irmão, como diz a palavra, sermos qualificados para aquilo que nós estamos fazendo. Que não venhamos ser reprovados com as nossas atitudes diante do nosso Senhor. Porque nós precisamos chamar a atenção de Deus, atrair Deus para o nosso meio. Porque quando nós fazemos isso, Deus se agrada e o reino de Deus é estabelecido. Que nós possamos ser essa pessoa que nunca vem atrasar o tempo de Deus. Que possamos ajudar, que possamos contribuir para o crescimento do reino de Deus. Assim eu louvo a Deus. Em nome de Jesus, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse estudo. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse capítulo, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesse dia, Senhor. Que cada um dos nossos irmãos possa ter aprendido a Tua palavra e que tudo aquilo que foi ensinado venha ser para o crescimento de cada um. E assim, ó Pai, nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, até o próximo estudo do próximo capítulo.